Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Sequoia Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Essa é a videoaula de número 4. Nós estamos na folha de número 11, a apostila tem 60 folhas. Lembrando que se você quiser a apostila, é só você pedir, tá certo? Bom pessoal, deixa eu pegar aqui o telefone, o professor às vezes ele complica. Para você pedir a apostila é o código 82 991 10 0097, tá ok? Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Nós vamos ter 15 minutos de videoaula e essa é a última videoaula do dia de hoje. Hoje, tá? É um dia muito especial, tá ok? Então vamos caminhando, certo? Bom pessoal, por dentro do tema eu já expliquei, então vamos lá. Administração da produção. Bom, vamos de novo aqui por dentro do tema para a gente ficar, né? Porque eu não sei se eu falei sobre isso, mas vamos voltar. Pessoal, eu não edito o vídeo, tá? Então o professor às vezes erra e vai de novo. Isso que é o legal, porque o aluno vê que o professor está aqui fazendo as coisas aqui sem muito nhenhenhen. Vamos lá. Por dentro do tema, o modo de produzir é fundamental numa organização. Uma administração inteligente da produção e das operações aumenta a lucratividade e o crescimento. Por isso, a administração da produção e das operações é muito importante para a organização se mantenha competitiva no mercado global em constantes mudanças. A administração da produção e operações é o nome que se dá à administração do sistema de produção de uma organização, que transforma diversos insumos como matérias, máquinas, prédios, tecnologia de recursos financeiros, etc., produtos e serviços. Então vamos entender isso dentro de uma lógica. Isso que a pessoa que fez a apostila aqui, o técnico que fez a apostila está falando é de planejamento industrial. E para que você tenha um planejamento industrial, você tem 5 processos: desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização. Você só vai ter produção se você tiver esses 5 processos: desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização. E dentro de cada processo você tem uma restrição tripla, que é o tempo, o custo e o escopo. O escopo chama-se serviço, tá? O pessoal da engenharia tem a palavra técnica como escopo. Então, pessoal, veja bem uma coisa. Se você não sabe controlar o que faz, então você não sabe como faz. Quem não tem controle sobre a produção, não sabe o que está produzindo. Toda produção, ela tem o seu lead time. E a produção, ela tem uma diversidade. Ela é puxada ou ela é empurrada. Ok? Então, a Toyota trabalha com sistema Kanban. A Toyota trabalha com produção puxada. O que é a produção puxada? A Toyota só faz um carro quando entra a linha de pedido na linha de produção. Então, a Toyota ela só produz quando ela vende. Isso é produção, tá, puxada. A produção empurrada é aquela produção, por exemplo, de quem faz potinho de margarina. Aqueles potinhos que a gente chega na loja de R$1. O dono da empresa de termoplástico faz assim, de plástico, né? Ó, faz aí 100 mil potes amarelos e bota na mão dos vendedores e eles se virem para vender. Então, isso é produção empurrada. E a produção, ela tem uma coisa chamada lead time, tempo total. Então, vamos dar um exemplo de uma empresa que trabalha com plástico, uma injetora plástica. Então, a primeira coisa é o seguinte: quanto tempo para colocar o molde, certo? Quantos canais de injeção tem esse molde? Quanto tempo leva para que o molde possa ser aquecido para que o polietileno possa ter densidade, tá, de injeção? Quanto tempo leva para que esse molde ele injete? E quantas cavidades de injeção vai ter esse molde? É uma operação? É 2 operações? É 3? É 4? É 5? Ok? Então, tudo isso tem uma pessoa dentro da empresa chamada cronometrista. Esse profissional, ele é contratado para cronometrar, certo, o tempo das operações. Desde a hora que chega o polietileno colocado dentro do funil da máquina, para chegar para o pré-aquecimento da máquina, por exemplo, numa empresa de plástico, se ela não trabalha 24 horas, isso quer dizer que à tarde para-se a máquina, então ela vai entrar numa linha de resfriamento, certo? Essa máquina vai ser limpa, tá ok? Tem que limpar toda a máquina. Se for trocar ferramenta, tem que tirar aquela ferramenta e já colocar a ferramenta do dia seguinte. Isso quem faz é o preparador de máquina, certo? Aí pela manhã vai entrar alguém mais cedo, ele entra mais cedo para ligar as máquinas,
para quando o pessoal chegar, essas máquinas estão na temperatura ideal para fazer o quê? Fazer os canais de injeção, é o que a gente chama, né, de canal aberto. Então, pessoal, é assim que funciona, tá ok? E eu estou dando aqui o exemplo de uma empresa que trabalha com plástico, tá? Ela trabalha com PVC, polietileno, polipropileno, ela trabalha com termoplastia. Agora, se você trabalha numa empresa de estamparia, de estampagem, aí você já tem um outro processo. Esse processo, por exemplo, você vai ter um processo corte do blank, corte da chapa. Aí você vai ter o processo do primeiro batimento, repuxo. Aí você vai ter o processo do segundo batimento, furo. Aí você vai ter o terceiro processo do quarto batimento, rebarba. E por aí vai até chegar no processo de pintura. E se tiver que fazer junção de peças, você vai ter processo de soldagem, mig-mag, TIG, eletrodo revestido ou oxacetileno. Tá vendo, pessoal? Então isso é produção industrial. Nossa, professor, como é que o senhor sabe de tudo isso? Bom, primeiro pela minha formação, não é? E segundo, por trabalhar anos na área da indústria, tá ok? É por isso que quando a gente senta para ser um planejador industrial como eu sou, era a profissão que eu exerci muitos anos antes de virar professor, não é? Eu não sei se vocês sabem, eu tinha uma empresa de engenharia, eu era muito bem sucedido, e na Operação Lava Jato, o professor terminou falindo, perdeu tudo, perdi até a família, e hoje eu ganho a vida dando aula, né? Então é por isso que você vê nesses quadradinhos, eu estou pedindo a Deus para que apareça patrocinadores, em cada quadradinho desse aí, tem que aparecer o nome. Hoje eu tenho o meu primeiro patrocinador, é o Citramico, né? É o sindicato dos postos de combustíveis e minério de ferro, tá? De minério, não minério de ferro, e minério e pesquisa, tá? Aqui do estado de Alagoas, eles estão patrocinando essas videoaulas de vocês. E o professor, mas também faz pouco tempo que o professor começou assim, porque eu estava numa prefeitura, até muito bem empregado, de repente perdi meu emprego. E o professor está sempre trabalhando, sempre inventando, sempre fazendo alguma coisa ou outra, tá bom? Então estou aqui vendendo o meu peixe, se alguém quiser patrocinar. Eu não gostaria de tirar essas videoaulas do ar, eu acho uma coisa muito legal, os alunos têm gostado bastante, então é muito bom. Mas vamos continuar. Um pouco de história. O homem sempre se organizou para produzir, ou seja, para aplicar insumos e esforço organizado com o objetivo de atingir determinado resultado. Não confunda insumos com ferramentas, pelo amor do Pai Eterno. Pedra é agregada em insumo, cimento é agregado em insumo, areia é agregada em insumo, mas pá é ferramenta, tá? Não coloque no planejamento pá como insumo, porque o engenheiro vai meter a pá na sua cabeça, tá bom? Planejadores de atenção, auxiliares que querem ser planejadores, vamos aprender a saber o que é, tá? O que são cada coisa no seu devido lugar. Na aula de planejamento, o professor tem um curso muito bom de planejamento, onde o professor fala sobre isso. Então vamos lá. Na pré-história, quando os homens viviam em cavernas, era preciso o esforço de muitas pessoas para caçar grandes animais que em seguida eram desossados e cozidos pelo grupo. A agricultura, que surgiu supostamente há cerca de 10 mil anos, constituiu o trabalho organizado de homens que aplicam insumos, semente, adubo, água, trabalho da terra para produzir determinados resultados, alimentos, medicamentos, fibra para vestimentas. As pirâmides do Egito, que datam de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, são construções monumentais que chegam até 140 metros de altura e exigem muitos insumos, como pedras, etc., o trabalho de centenas de pessoas para serem erguidos. Pessoal, quando eu estava na faculdade, um professor ele fez a gente fazer um trabalho para a gente criar uma visão analítica sobre como as pirâmides do Egito foi feitas. E olha, eu acho que foi o trabalho mais desafiador da minha vida, porque eu, Marcos, como sou homem de planejamento industrial, eu trabalhei em várias paradas de manutenção pelo Brasil, desde parada de manutenção dentro de plataformas marítimas, dentro do sistema Petrobras, tá? Plataforma terrestre, marítima, PGN, unidade de processamento de gás natural, como trabalhei dentro de grandes empresas, como por exemplo a Ambev. E a gente tem paradas de manutenção, às vezes a gente derruba a planta e volta com a planta de novo. O lugar onde eu fiz mais parada de manutenção de grande porte foi o Polo Petroquímico de Camaçari, tá certo? E ali eu fiz grandes paradas, inclusive ali existia uma grande empresa chamada Seman, Central de Manutenção da Bahia, que ela tinha, meu Deus, o sonho de qualquer pessoa era trabalhar na Seman, porque era uma grande empresa, não sei se existe até hoje, faz anos que eu não vou para a área da Bahia, ali para o Polo Petroquímico. Mas o que eu quero dizer é que o desafio foi grande porque naquela época a Seman tinha guindastes de 250 toneladas. Hoje nós temos uma grande empresa no Brasil
Eu vou falar o nome dela porque eu já trabalhei nela também, uma empresa muito boa que fica em Curitiba, é a Irmãos Passaúra, tá? Eles trabalham com máquinas de alta, máquinas pesadas. Nós temos guindaste de gigantesco dentro do sistema Petrobras para levantar equipamentos muito pesados. E isso não chega nem perto de quanto pesa um bloco de pedra de uma pirâmide daquela. Então eu fico me perguntando, foi o maior desafio da minha vida. A gente calculava, fazia cálculos de engenharia, falava, cara, como é que pode? Porque, por exemplo, como é que o galho de uma árvore vai resistir a isso? Não é? Porque você tem um cálculo, né, de resistência mecânica. Você tem que. Então você coloca ali um tronco de árvore numa posição vertical horizontal, você aplica uma força sobre ela, força é pressão sobre área, e a gente vai ver se vai existir resistência mecânica para aquilo, certo? E a gente fica, meu Deus, olha, foi um trabalho, pessoal, e o professor quase deixou a gente louco. Então, quando fala das pirâmides do Egito, eu fico me perguntando, né, como que esses caras conseguiram jogar essas pedras lá em cima? Porque se para levantar um anel de uma torre de destilação dentro do sistema Petrobras é uma dor de cabeça do inferno, exige toda uma estrutura, um planejamento de logística grande, máquinas. Para levantar o Codeblock da White Martins, nós tivemos que pegar uma Skyrosen. Naquela época, uma máquina gigantesca, teve que fazer até almofada no chão para colocar uma Skyrosen em cima daquela almofada para levantar o que? Um cold box para fazer o que? Fazer oxigênio lá na unidade da White Martins, ali em Camaçari, dentro da planta da Copene, da antiga Copene, que hoje é Copene, hoje mudou, é da Odebrecht, tem outro nome, que eu nem sei que nome tem hoje, né? Faz tantos anos. Então, pessoal, veja que produção industrial é uma coisa muito legal. Você começa de ajudante, de auxiliar de produção, e você vai passando por etapas, aí daí a pouco você se envolve tanto com produção que você vira planejador. Porque a maior eficiência de um planejador é conhecer tempo de atividades. Tá? Então eu já estou dando aqui um conselho para quem quer se envolver com produção, chegue num nível de planejamento, tá? Para que você possa ter um salário legal. Então, no entanto, até por volta do ano de 1060 d.C., a produção teve um perfil artesanal. Não era possível, então, por exemplo, produzir milhares de unidades de um produto como acontece hoje. Não havia máquinas, produção em massa e fábricas. Bom, todos nós sabemos que os produtos artesanais ou os produtos exclusivos, eles têm um valor agregado. Porém, quando você começa a produzir em grande escala, ele deixa de ser artesanal e ele passa a ser um produto, né, de escala de produção. Agora, tem aqueles produtos que eles são exclusivos, que a gente vai falar lá no final da aula, a gente fala um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O período artesanal foi sucedido pela fase da manufatura, em que a produção antes dispersa começou a ser organizada e concentrada em oficinas. O que se hoje como indústria começou a se desenvolver a partir da Revolução Industrial. Isso foi no século XVIII, tá? Em 1760, quando o James Watt inventou a primeira máquina a vapor para movimentar os teares. Tendo a Inglaterra como pioneira na segunda metade do século, sempre foi pioneira na área da produção industrial, a Revolução Industrial se expandiu aos poucos para a Europa Ocidental e para outras regiões da Europa. A partir da segunda metade do século XIX, 1850, o processo de industrialização atingiu escala mundial e envolveu dois elementos fundamentais: a substituição da força humana pela força mecanizada, o motor a vapor inventado por James Watt em 1768 e outras máquinas como o tear mecânico deram um grande impulso ao surgimento das primeiras fábricas. A divisão do trabalho. A produção dentro da indústria foi dividida em tarefas menores e os operários passaram a especializar-se em determinadas tarefas. Então aí começava o quê? As profissões, não é? O homem deixava de fazer tudo e ele se especializava em apenas uma coisa. Então daí nascia o quê? Nascia a produção organizada, a manufatura. O camarada era contratado para fazer determinada atividade. Porém, nós tínhamos um problema, o esforço repetitivo. Você vê muito bem isso no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, tá bom? O professor vai tentar amanhã colocar essa videoaula, tá certo? Para que a gente possa ter uma ideia. Os homens tinham um problema sério de esforço repetitivo, lesão por esforço repetitivo, porque o Charlie Chaplin ficava o tempo todo ali apertando o parafuso. No Brasil, a construção de Brasília na década de 1950 teve homens e máquinas trabalhando 24 horas por dia na execução de um projeto ousado para a época. Imagina a variedade de insumos utilizados nessa construção, que durou 1.300 dias, toneladas e mais toneladas de cimento, viga de ferro, tijolos e outros,
Isso sem contar com a estrutura de transporte necessária para movimentar tanto os insumos como os trabalhadores na cidade que ainda nem existe. Então Brasília foi fichinha perto de Itaipu, ok? Se você for olhar a história, por exemplo, da hidrelétrica de Belo Monte, da hidrelétrica de Xingó, da hidrelétrica de Itaipu e das plataformas marítimas, Brasília foi fichinha. Tá? O Canal da Mancha, por exemplo, Brasília foi uma obrinha desse tamanhinho. Por quê? Porque foi uma obra feita que ela podia, os riscos eram calculados. E para você fazer uma obra, como por exemplo, explorar petróleo no fundo do mar, era um processo que você só sabia se ia dar certo ou não quando estava fazendo. Então não dava para calcular o risco e morria muita gente. O Canal da Mancha, por exemplo, morria muita gente, explodia. Porque as dinamites eram carregadas de forma braçal, porque não tinha como carregar via transporte, e o calor era excessivo, então ela tinha alta explosão, tá bom? Bom pessoal, já estamos com 15 minutos de videoaula, a aula passou um pouquinho a mais, tá? Então eu vou pedir desculpa. Amanhã eu espero vocês, a gente vai para a videoaula de número 5 amanhã, tá? O professor vai até marcar aqui para dar continuidade, tá ok? Então, uma boa noite para vocês, ou um bom dia, ou uma boa tarde, eu não sei que hora você vai estar vendo essa videoaula, e dizer que você é a razão para que tudo isso aconteça, tá bom? E vamos colocar o joelho no chão, pedir ao Papai do Céu para que apareçam patrocinadores, para que essas videoaulas elas continuem até o último dia de vida desse humilde professor. Fique com Deus, um beijão no coração e até amanhã, pessoal. Tchau.